Isso, ore a Ele, fala com o Pai. Vai dizendo para Jesus: Jesus, a minha casa precisa de salvação. Precisamos que o Senhor, meu Deus, entre em ação. Que o Senhor toque de uma maneira poderosa nos nossos entes, nos nossos familiares. Olha, meu Deus, para cada oração, Pai. Cada coração que está inclinado a ouvir Tua voz nesse momento, Jesus, atenta, Pai. Veja se há alguém, meu Deus, com problemas familiares. Se algum lar, meu Deus, tem sido oprimido, Pai, por uma opressão maligna. Algumas vezes pela confusão, pela contenda, pela destruição. Algumas vezes, ó Deus, a pessoa vai perdendo, Pai, a direção. Fica perdido sem saber aonde recorrer, que caminho tomar. Outras vezes, meu Pai, sem saber qual caminho, Pai, ela vai prosseguir. Mas o Senhor é poderoso, Jesus, para entrar em cada lar, em cada família. E com o seu poder, Jesus, operar maravilhas extraordinárias. Fala com Deus agora, igreja. Vai contando para Ele da tua casa, da tua família. Vai dizendo para Ele que você precisa da salvação dos teus. Diz para Jesus hoje: Jesus, a minha casa sem ti, ela não é nada. Se o Senhor não entrar com providência, a minha família, ela vai se acabar, ela vai se perder. Aquele casamento, Jesus, cheio de confusões. Aquela mãe, Pai, que perde noites e noites de sono por causa de um filho dependente. Aquela pessoa, meu Deus, que talvez está lutando por uma área da vida profissional, financeira, que já tentou de tudo, que já se esforçou, que batalhou, mas é como se nada desse certo, Deus. Entra com providência, Jesus. Faz o seu milagre acontecer, faz a sua vitória chegar. Faz as bênçãos do Senhor, meu Deus, se cumprir em cada vida que aqui está. Derramando, Deus, do teu poder, derramando da tua unção, da tua virtude. Faça com que o seu milagre se cumpra, Pai. Oh, Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos. Te damos graças e glória nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite a todos. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Uma boa noite para quem está em casa também. E aí, como é que foi a frio e chuva hoje? Tá frio ainda ou não? Já acabou o frio? Tá frio ainda, né? A gente brinca e fala que não chove em Santo Antônio. Choveu, né, irmãos? Eu me lembro algumas vezes na madrugada, eu estava orando acho que 4h10 da manhã. Aí começou aquela chuva engrossar, né? Ficou bem forte a chuva, depois parava um pouquinho, depois voltava forte de novo, né? Eu falei, a gente brinca e fala que aqui não acontece de chover, só vento. Teve chuva. Amém? Mas agora tá bom já, né, irmãos? Agora já tá bom, já pode vir sol de novo, né? Não ainda? Ô louco, aqui molhou, viu? Ela disse que precisa de mais água. Aqui, amanhã já pode dar um pouquinho de sol. Na semana segunda já vem mais um pouco, né, irmãos? Pode ser desse jeito também. Mas vamos entrar na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 18:5 e o 6 eu vou ler. Amém? Vou pegar 3 situações bíblicas que expressam um pouquinho aquilo que Deus espera de nós, tá bom? Deixa eu voltar para o altar aqui. Fico aqui embaixo, não sei nem se está, não incomoda lá na live, né? 2 Reis 18, versículo 5 e 6. O que eu vou falar aqui, depois se você quiser ler em casa, seria até interessante para você ler 2 Crônicas em casa, depois 29 inteiro. 2 Reis também, depois
depois lá para o capítulo 20, você vai ver um pouquinho do que eu vou falar aqui. O rei Ezequias, antes de começar a falar, né? Ele assumiu o reinado dele numa fase onde não tinha mais cultos a Deus. As pessoas tinham parado de cultuar a Deus. Está parecendo mais ou menos os dias de hoje. Muita gente deixando o caminho de Deus, parando de adorar, de orar. Eles já não faziam mais Páscoa. Os levitas, sacerdotes, tinham tudo voltado para a vida comum deles. E eles tinham se distanciado de Deus. E quando esse homem ele se torna rei, a Bíblia diz que ele, a primeira coisa que ele faz, ele manda limpar o templo. Por quê? O que aconteceu? Como o templo ficou desativado um tempo, ficou abandonado, as pessoas vinham e jogavam tudo que era tranqueira dentro do templo. Então, tinha alguma coisa que não servia para nada, coloca lá no templo, está fechado mesmo, ia lá e colocavam dentro do templo. E a casa de Deus foi se tornando como se fosse um depósito de coisas abandonadas ali. Isso você vê no livro de Ezequiel, inclusive, acho que 44, se eu não me engano lá, você consegue ver isso que eu estou falando também, que ele fala da purificação depois do tempo. E quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele faz a maior Páscoa de todos os tempos. Ele manda limpar o templo, manda os levitas, os sacerdotes se purificarem, oferece holocaustos a Deus, reabre o templo do Senhor e a casa de Deus ela volta novamente a funcionar. E a partir dali, Deus começa a abençoar e vai abençoando ele. E ele vai cada vez mais se aproximando de Deus. Até que lá no fim da vida dele, aí sim ele dá um deslize, começa a tentar fazer amizades erradas com pessoas que não eram mais de Deus, depois que ele já estava forte. E até que chega um tempo que ele mostra tudo que ele tinha para os estranhos, pessoas estranhas lá para o Merodach, que vem para conhecer o que ele tinha, e é os que depois, mais para frente, inclusive, saqueia Jerusalém. Amém? E o povo depois vai para o cativeiro. Mas aonde que eu quero chegar? A Bíblia diz no 5 assim, ó: no Senhor Deus de Israel confiou Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. 6. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ou seja, esse homem, a Bíblia diz que ele se apegou a Deus de uma forma tão grande, que tudo que a palavra de Deus falava, esse homem colocava por prática. Então ele pegou os pergaminhos, começou a se informar do que agradava a Deus, e ele fez tudo aquilo que agradava a Deus. Mas por que não teve rei semelhante a ele, pastor? Davi não foi um bom rei? Davi foi segundo o coração de Deus, mas Davi foi adúltero, Davi matou, Davi ele ordenou a morte de pessoas inocentes, Davi saqueou. Então Davi fez um monte de coisas erradas. Salomão foi um bom rei? Foi um excelente rei, mas a Bíblia diz que ele seguiu idolatria no fim da vida dele ali, foi corrompido pela idolatria das mulheres, a qual ele formou alianças ali. E assim por diante você vai vendo muitos reis. Esse parecia que tinha feito tudo aquilo que agradava a Deus. Amém? Então o que eu posso tirar de lição de tudo isso? Se eu quero que o Senhor me guarde, me proteja, que o Senhor me ajude de alguma forma, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me envolver com Deus. E quando eu falo de me envolver com Deus, é exatamente pautar a minha vida sobre a palavra de Deus. E aí no 7 fala assim, ó: e assim foi o Senhor com quem? Com ele. Por onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui diz que como recompensa de se aproximar de Deus, esse rei, ele teve Deus sendo com ele por todo lugar que ele se conduzia. E claro, ele se conduzia com prudência.
Vou pegar um exemplo só do que Deus fez sendo com ele. O rei da Síria tentou tomar Judá. Só que a Bíblia diz que o rei da Síria, quando ele acorda num certo dia, tinha 185 mil soldados mortos, espalhados. Você para pensar, imaginar, você vê 185 mil cadáveres. Era o exército do rei da Síria. Então era um rei poderoso, que tudo ele se garantia sobre aquele exército dele. E quando aquele rei se levanta pela manhã, a Bíblia diz que eram só corpos mortos do exército dele. Um anjo de Deus feriu 185 mil soldados. E ele, ao ver aquilo, como ele tinha muitos inimigos, ele não tinha mais o exército, ele foge para a casa do Deus dele. E a Bíblia diz que ele é morto entre o altar e o alpendre pelo próprio filho dele de sangue. Porque agora ele era um homem perseguido, os filhos quis tirar ele do caminho também, para evitar problemas. E ele é morto dentro da casa do Deus deles. Pastor, tudo isso aconteceu por quê? Porque esse homem, ele tinha a presença de Deus com ele, nada podia contra a vida dele. Um outro lugar da Bíblia, Jó capítulo 22, versículo 21 em diante. Jó 22, 21. Estou pegando passagens distintas para você entender a importância de se aproximar e de andar com Deus. Amém? Aqui diz assim, ó: une-te, pois, a Deus, e tem o quê? Tem paz, e assim te sobrevirá o quê? O bem. Pastor, se unir a Deus não é orar a Deus apenas? Não. Por que a Bíblia cita se unir a Deus? A igreja é o que de Jesus? E que nós dizemos que a igreja é de Jesus? Não entendi. Ninguém sabe? A noiva de Cristo. Amém? Mas se coloca, imagina você está noivo de alguém. O que você espera dessa pessoa? Fidelidade, não é? Você noivou, você formou um compromisso sério. Ali você espera uma conduta diferente. Então o homem espera que aquela mulher ela seja diferente, que ela seja uma mulher mais recatada, não é? Que ela não tenha uma postura como uma mulher livre. Não é assim que acontece? Mas imagina que uma pessoa, ela até se compromete com você, mas ela chega na rua, pisca para um, mexe com o outro, assobia para um, assovia para o outro. Alguma coisa está errado, não é? Ou o homem, mesma coisa, se compromete contigo, não é? Mas de vez em quando ele dá aquelas escapadas dele, né? Anda por caminhos estranhos. Como é que você se sentiria? Traído. É a palavra mais correta para isso. O povo de Deus em si, como noiva de Cristo, a igreja precisa ser uma igreja mais compromissada com Jesus. Então eu não posso flertar com o mundo. Amém, igreja? Deus espera que a minha conduta, ela se distingua, ela vai vir a se distinguir da conduta que o mundo pratica. Então o mundo, por exemplo, ele tem um hábito de servir a coisas, de praticar algumas coisas que para Deus não deve ser praticado. Então a noiva de Cristo, ela precisa unir a Deus. Amém? Como que ela vai se unir? No compromisso, naquilo que ela vive, naquilo que ela pratica. Quando ela se une a Deus, ele fala que essa pessoa precisa ter paz. E assim, a partir daquele momento, começa a sobrevir o bem. Por que sobrevir o bem? Porque quem que deve cuidar da noiva? O Cristo, o próprio Cristo. Então, ele vai ter cuidado de você. Ele vai colocar por prática a proteção dele. Então, a partir daquele momento, Cristo ele tem uma responsabilidade com você. E aí ele diz depois assim, ele fala na sequência: aceita, peço-te, a lei da sua boca, a lei de Deus, e põe as suas palavras no teu coração, ou seja, se vincula com aquela palavra que veio da boca do Senhor. Continuando. E se te converteres ao Todo-Poderoso, se converter, se voltar para Deus, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua casa, da tua tenda, da tua vida.
E o 24 ele fala: então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. O ribeiro que mais tem é pedra. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Você vê, a prosperidade vem. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, ou seja, você vai se voltar para o Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. E agora a consequência: tu orarás a Ele, Ele te pagará os seus votos, ou seja, honrará o seu compromisso com Ele, os votos que você tem com Ele. E no 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus. Ou seja, quando uma pessoa se une com Deus, Deus passa a ter um compromisso com essa pessoa. Então eu me uni a Jesus, eu estou no caminho dele, eu aceitei a lei dele, automaticamente a minha vida passa a estar compromissada com Deus. Amém? Porque você se vinculou a Deus. Pastor, eu estou vinculado a Jesus. Então, como eu disse, eu não posso flertar com o mundo. Amém? Deus com o mundo, ele tem uma... Eu não vou colocar rixa da parte de Deus, porque Deus ele fala que ele não colocará coisa má diante dos olhos dele. Então Deus, quando ele te escolhe, porque a grande verdade é essa, Deus, se Deus quisesse sumir com Satanás, ele já tinha dado um fim no diabo, não é? Catava todo mundo, levava todo mundo aos céus e pronto. Só que Deus não quer isso. Deus quer que você sirva a Ele por escolha própria. O Senhor deseja que você tome decisão de se unir a Ele. Só que eu não posso flertar apenas com Deus. Eu não posso simplesmente ter flertes com Deus. Eu preciso me unir a Deus. Amém? Ou seja, preciso viver uma vida compromissada com Jesus. Amém? Pessoas compromissadas com Jesus, ele não vai se sujeitar às coisas que o mundo oferece. Amém? Ele não vai se submeter aos manjares desse mundo. Me lembro de uma passagem onde que fala que Daniel, ele é levado para a Babilônia. Imagina, ele é levado como escravo, depois que se tornam ali, chega o cativeiro para aquele povo de Deus. E o Daniel, ele é chamado, por ser de família real, ele é chamado para fazer parte de um grupo de garotos ali, de jovens, que iriam ser preparados para servir no reino da Babilônia. A primeira coisa que o Daniel decidiu foi: eu não posso me contaminar com as comidas dos ídolos do rei. E apesar de ser uma mesa que era atrativa, atraente aos olhos, como o mundo muitas vezes é, quando você olha para o mundo, às vezes o mundo tem coisas que enchem os olhos das pessoas, não é? Que acabam ali de alguma forma seduzindo as pessoas. Só que o Daniel, ele colocou no coração dele, ele falou: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. E ele decide então se privar de tudo aquilo. É a conduta que Deus espera de nós. Você vê que o Daniel foi honrado por essa conduta dele, e a Bíblia diz que Deus deu para ele honra e glória. Olha só o que aconteceu com ele. Deus deu a ele um espírito excelente por causa dele se preservar do mundo. Então, quando eu me uno a Deus, eu estou me preservando do mundo. Amém? E a terceira passagem que eu queria mostrar para vocês é em Salmos 91, o versículo 14 em diante, que também fala de algo parecido. Posso ler? Você estava em Jó, você vai para o próximo livro, já é Salmo, já está na sequência, tá bom, igreja? Amém? Diz assim: pois que tão encarecidamente me amou. Lembrando só que amar a Deus, a Bíblia, às vezes a gente pergunta assim: pastor, como é que eu sei se eu amo a Deus? A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é medido por guardar os mandamentos dele. Amém? A gente considera amor, às vezes, aquela atitude melosa de alguém, não é? Ah, eu te amo, né? E fica falando eu te amo, mas quando precisa, mete o punhal pelas costas. Esse amor é nada. E a Bíblia diz que o amor não acaba, não é? Esse que esse povo tem aí é apaixonite.
Hoje a pessoa é a melhor pessoa que existe na face da terra. Amanhã você é o pior demônio que aconteceu na vida da pessoa. Hoje você é o raio de luz. Amanhã fala que você é as trevas que chegou na vida. É verdade ou não é? Você cata as declarações de uma pessoa hoje, guarda. Você está namorando, guarda. Amém. Um dia você confronta. Olha aqui. Não é? Mas é verdade. Você se assusta depois. Tomara que não seja. Se você é diferente, é bom. Mas se for, tem que tomar cuidado. Porque o amor nunca acaba, diz a Bíblia, né? O amor, ele é benigno, ele não se ufana com a injustiça, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor, a Bíblia diz que ele é bom. Amém? Já a paixão é ruim. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Gente apaixonada, tudo para ela é bom, é maravilhoso. Amanhã vira um pior desgraça. Quando a pessoa acorda, né, ela fala, puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é desse jeito? É ou não é? Aí passa. Então o amor, a Bíblia diz que ele não acaba. Então, pois que tão encarecidamente me amou, quando eu falei que amar é guardar a palavra, a Bíblia diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Amém? E aí ele diz, eu também o livrarei. Então quando você se volta e ama a Deus, ele promete que ele vai te livrar. E só não vai te livrar, ele vai também te colocar, ele diz, num alto retiro, não é? Porque você conheceu o nome dele. Só isso? Não, 15. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vou pegar aqui e citar 3 exemplos de pessoas que Deus esteve com ele na angústia. Um exemplo desse, o próprio Daniel. O Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou ele de lá, mas Deus livrou ele na cova dos leões. Ou seja, ele esteve na angústia. Imagina você sendo levado e jogado na cova dos leões. Você está vendo o leão ali faminto? Pastor, mas Deus vai me livrar. E pode não te livrar também, sim ou não? Você não sabe qual vai ser a decisão final de Deus. Mas a promessa dele é que ele estará com você na angústia. Ô pastor, mas Deus sempre livra. Então vou falar para você que teve um apóstolo que ele foi apedrejado até a morte. Jesus esteve lá, olhou dos céus, amém? A Bíblia diz que Deus olhou para ele em pé, mas Deus não livrou ele. Pastor Paulo, Deus, ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para tirar o espinho da carne dele, e Deus falou para ele o quê? Você deve ter falado essa palavra um monte de vezes, a minha graça te basta. Para o Paulo a graça de Deus bastou, mas nas prisões Deus esteve com ele na angústia. E o Daniel foi livre. A segunda exemplo está ali perto também, o Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. E quando o rei deu oportunidade para eles, e eles não conseguiram, o rei falou para eles que ia mandar tocar de novo lá a música, e aí eles tinham que se curvar, eles falam para o rei, não precisa nem perder tempo, porque nós não vamos nos curvar, nós pertencemos a um Deus. E aí o rei manda aquecer lá 300 vezes a fornalha lá para eles. Imagina se aquecer a fornalha como ele mandou, não é? Ao ponto de quem foi lançar eles na fornalha morreram também. Você vê que coisa terrível? Eles estavam sendo punidos e quem ia executar a punição foi morto só para conduzi-los. E a Bíblia diz que Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Estarei com ele na angústia. O rei olhou, tinha 4 dentro da fornalha, falou, mas nós jogamos 3, e o quarto é diferente, tinha uma postura, uma posição diferente, e o rei chama eles para fora, e eles saem os 3 apenas, só que a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de queimado na roupa dele. Amém? E a terceira situação, o próprio rei Ezequias, quando ele estava avisado da morte, ele estava com a doença nos pés, e o rei da Síria estava perto para invadir a cidade e tomar a cidade dele. Então o reino dele estaria sendo tomado, ele poderia se tornar até um escravo, ser morto, um monte de coisas. Não sei como é que seria a morte do rei, mas ele invoca a Deus
E Deus responde para ele rapidamente. E a Bíblia diz que o profeta volta e fala para ele: eu livrarei essa cidade, vou guardar a tua cidade, vou te dar 15 anos de vida, não é? Ainda curou os pés dele, mandou fazer uma pasta de figo que ele passou nos pés e ele sarou. Amém? Ainda deu prova para ele ainda que Deus estava fazendo aquilo tudo na vida dele. Estarei na angústia com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Parece até que foi escrito para o rei Ezequias isso, mas não foi não. Continuando, 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, quando eu me uno a Deus, quando eu me apego a Deus, ou quando eu amo a Deus encarecidamente, que ele fala ali, é esse o resultado que eu vou ter. Um Deus que trabalha pela minha vida e pela minha libertação. Agora olha para a tua vida, o que você precisa que Deus faça? Se você tiver essas atitudes com Deus, Ele vai livrar a tua família, Ele vai guardar a tua casa, amém? Ele vai ser com você por onde você se conduzir, e você pode ter certeza, determinando você algum negócio, você pode ser firme, e Ele diz que a luz dele vai brilhar nos teus caminhos. Você precisa do que mais? Pastor, só isso é suficiente, amém? E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Graças a Deus. Deixa eu entregar o sabão para vocês. Eles vão passar com o sabão. Eu ia entregar o sabonete, mas acho que o sabão vai ser mais útil. Tem gente que não gosta de tomar banho com outro tipo de sabonete, não é verdade? Mas pastor, se eu quiser tomar banho, coloca lá no teu shampoo lá um pouquinho de nada lá, não vai nem afetar o teu shampoo. Não, isso aqui vai, não vai. Vai sarar o que tiver que sarar. Amém? Se você quiser usar na limpeza da tua casa, você vai lá, coloca lá e vai fazer a limpeza com algo que tem a bênção de Deus dentro da tua casa. E faça para você ver o que vai acontecer na tua casa. Tem gente que vê vultos dentro de casa, gente ouvindo voz onde só está a pessoa lá. Um falou para mim essa semana: pastor, eu estou em casa assim, lavando louça, de repente uma voz chama assim, não vou falar o nome aqui, senão vai expor a pessoa. E a voz chama a pessoa. Ele falou: pastor, eu saio, vou lá, não tem ninguém, vou no quarto, não tem ninguém. Aí eu estou lá às vezes quietinho, a voz fala assim: estou com frio. Já pensou? Você dentro da tua casa sozinho, a voz fala para você: estou com frio. Ele falou: pastor, eu não estou mais aguentando lá. Aí na época a gente mandou ungir com o perfume. Resolveu. O que era isso, pastor? Um demônio que estava atormentando a casa dessa pessoa. As vozes parou. Tem gente, se ouvir a voz já desmaia, né, irmão? Fala: pastor, a voz lembra que está com frio, não é? Teve um outro dia também que falou que passava um dedo nas costas dela dentro de casa. Eu falei: vixe, o negócio está feio. Cuidado quando você virar assim, ó, talvez vai cair. Quando fechar o negócio, eu vou mudar o tipo de embalagem. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai usar lá na tua roupa. Quando você cozinhar o feijão, você joga dentro. Amém? Não, está amarrado, tá bom, irmãos? Eu estou falando aqui brincando, não vai jogar no meio do teu feijão, não. Na outra vez que eu entreguei, a mulher colocou no café do marido e falou: pastor, o bicho manifestou lá. Mas não manifestou nada, irmão. O café ficou ruim, o homem cuspiu o café e ela achou que o demônio tinha não aceitado. Não tinha demônio no coitado. Amém? Ela tacou sabão no café dele. Aí o gosto ficou horrível. Até eu tinha cuspido o café. Eu falei: o pastor não está bem não. Mas não é. Então você vai usar só coisas de limpeza. Amém, igreja? Combinado? Pastor, teve testemunhos? O seu Lúcio foi curado de uma alergia terrível na outra vez que fizemos. E assim outros testemunhos que temos aí. Então Deus vai te abençoar, tá bom? Segura com você na tua mão que eu vou ungir com você aí. Já está ungurado tudo, mas eu quero consagrar de novo. Vamos ficar de pé? Quem trouxe a água também, deixa aí preparada a garrafa de água, que eu vou apresentar. Eu pedi para vocês continuar trazendo a água para a gente consagrar também, tá bom?
Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus. Ora com o teu poder, meu Deus, em tocar em cada vida que aqui está. Meu Deus, estamos usando agora a autoridade. A tua palavra diz que se apegou a ti o rei Ezequias e o Senhor foi com ele, Pai. Meu Deus, no livro de Jó, o Senhor disse, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará nos teus caminhos. E o Senhor também afirma, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pai, livra agora a casa dessa pessoa que está clamando, essa pessoa que está se apegando a ti, Pai, essa pessoa que está tomando a tua palavra como base. Meu Deus, eu me revolto agora em oração contra todo o inferno, contra Satanás, contra todo o domínio do mal. E eu digo agora, Satanás maldito, aonde você estiver alojado, demônio das trevas, você que tem se levantado contra a casa dela, a casa dele, demônio que tem entrado naquele relacionamento, que tem colocado essa doença, essa alergia. Meu Deus, a pessoa ela não fala, mas ela está passando por um tormento sozinho. Meu Deus, aquele resultado do exame tem incomodado a vida dela. Ela tem perdido noites de sono, preocupada, triste, meu Deus, desanimada com aquele resultado do exame. Vai saindo agora, demônio, vai tirando as tuas garras dessa casa, dessa família. Meu Deus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder agora. Eu estou dando uma ordem ao demônio, Satanás, demônio da morte, da depressão, da opressão, vai soltando ele agora. Jesus, aquele desânimo, a pessoa está se sentindo sem propósito na vida, desanimada, vai soltando ela agora. Vamos, demônio, você coloca esse desânimo no coração dele. Aquela pessoa tem perdido a paz, ele tem perdido a paz, perdido o sono. Vai tirando as tuas garras dessa família, vai soltando a casa dela, vai soltando a casa dele agora. Jesus, vai queimando com o teu poder. Aonde houver uma angústia, uma tristeza, um desânimo, aquela casa, Jesus, era uma casa feliz, de repente entrou a morte, de repente entrou o mal. Até hoje, meu Deus, aquela casa está destruída. O pai se separou, os avós se separaram. Essa pessoa está mediante uma guerra espiritual. Vai saindo agora dos caminhos dela, mal. Eu estou ordenando a tua saída. Pega tudo que é seu, todos os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus, sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, venha com o teu poder, Pai. Venha com a tua unção sobre essa casa. Chama Jesus agora, igreja. Convida ele, diga: Deus, eu quero fazer prova do Senhor na minha vida. Você tem que fazer a prova dele, dizer: Deus, a sua palavra diz que o Senhor me livraria minha casa. O Senhor promete na tua palavra, Deus, que o Senhor colocaria num alto retiro, Pai, porque conheceu o teu nome. Fala para ele: coloca meu filho Jesus num alto retiro. Coloca, meu Deus, a minha casa em um lugar alto, protegido pelo Senhor, de maneira que a miséria não entra, de maneira, meu Deus, que a angústia não entra. Jesus, aquela ameaça não vai entrar. Meu Deus, aquele tormento familiar não vai se cumprir, aquele câncer não vai atingir. Livra, Pai. Livra como o Senhor livrou o Sadraque, Mesaque, o Abidnego. Livra, meu Deus, como o Senhor livrou o próprio rei Ezequias. Livra, Jesus, como o Senhor livrou Davi muitas vezes. Livra essa pessoa, Pai, guardando e levando à casa dela a salvação. E você diga: eu creio, Jesus, eu tomo posse dessa bênção. Deixa o pastor consagrar o sabão agora, Pai. Esse é o sabão do lavandeiro, Jesus. Quando essa pessoa, meu Deus, lançar esse sabão, seja, meu Pai, na água da limpeza daquela casa, seja no detergente da louça, Pai, seja, Jesus, em qualquer objeto, aonde ela usar a fé dela, Pai,
será como o sabão do lavandeiro na Bíblia, Deus, que vai dissipar todas as maldições. A casa dessa pessoa será liberta, Deus, e ela vai ver a glória do Senhor no lar dela. Diga: Jesus, consagra cada partícula desse sabão, que nele tem o seu poder. Deixa eu abençoar agora, Pai. Abençoa o sabão, eu consagro ele a Ti, que a partir de hoje, Pai, quando ela usar, que lava toda maldição. Jesus, eu consagro a água também, Pai. Coloca nessa garrafa com água, em cada molécula dessa água, em cada partícula, Jesus. Meu Deus, que os mesmos milagres que vêm acontecendo continuem, Pai. Hoje eu ouvi falar, meu Deus, de alguém que estava com sinusite, Jesus. E a pessoa disse que ela tomou daquela água e o mal foi dissipado. Meu Deus, quando essa pessoa beber dessa água, quando a família beber dessa água, Jesus, que o Teu poder seja tão grande, Pai, que seja o antibiótico, que seja, meu Deus, o calmante, que seja, Jesus, o ânimo que essa pessoa precisa, de maneira, meu Deus, que ela avance em todas as áreas da vida dela, Pai, tomando posse da vitória. Jesus, eu consagro essa água ao Senhor. Eu estou ungindo essa água ao Senhor, Pai. Meu Deus, essa água pertence a Ti agora. E quando ela for usada, o milagre tem que acontecer na vida delas. E você diga: Jesus, eu consagro nas Tuas mãos e declaro que a minha casa está abençoada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém?